Caro amigos internautas, você que acompanha o JATV diariamente, estaremos hoje entrevistando o Padre Sauli. Ele que é padre no município de Rio do Campo e se encontra no nosso município há mais de 5 anos. Então eu estarei fazendo algumas perguntas para ele do nosso dia a dia e abordando alguns assuntos referentes à política de Rio do Campo. Padre, primeiramente agradecemos pelo padre ter aceitado o nosso convite, né? Onde estaremos abordando alguns assuntos da política do nosso município. Wagner, primeiramente cumprimento a cada um de vocês que estão nos acompanhando através desse meio de comunicação tão importante para o nosso município, que é o jornal A Tribuna do Vale. É uma alegria estar aqui. Correto. E há quanto tempo exatamente o padre se encontra no nosso município? Wagner, eu tenho recordado durante esses últimos meses que eu vim para cá no dia 16 de janeiro de 2012 e assumi a paróquia no lugar do Padre Antônio no dia 21 desse ano. Então, agora em 2017, vai fazer 5 anos que eu estou aqui. Correto. Na cidade de Rio do Campo. E como foi para o padre essa acolhida do povo riocampense? Desde o início, a comunidade riocampense tem sido uma bênção. Sabe, Wagner, que essa daqui foi a minha primeira experiência como paróquia. Fui ordenado padre, aproximadamente uns meses depois eu vim para Rio do Campo. Não conhecia a cidade, mas conhecia pessoas daqui. Mas quando cheguei na cidade, eu me apaixonei pela geografia do município e, de maneira especial, pelas pessoas que acolheram nas celebrações, na rua, que tiveram esse contato abençoado com a gente. E nesse período que o Padre Saulo se encontra no município, teve uma situação que chamou bastante atenção, a época que o padre teve quase a sua saída certa do município para outra cidade, onde alguns membros da igreja se manifestaram, foram atrás das lideranças da igreja para fazer a solicitação para o padre continuar no município de Rio do Campo. E isso foi atendido. E como que o senhor se sente com esse amor que o senhor já começou a ver que era um amor verdadeiro das pessoas do município de Rio do Campo pela vossa pessoa? Interessante, Wagner, essa pergunta, porque isso ficou na memória afetiva. 1 ano e 3 meses depois que eu estava em Rio do Campo, aproximadamente isso lá pelo dia 3 de março de 2013, por ali, houve a necessidade da troca, que costuma acontecer na nossa diocese, os padres são transferidos, e eu era padre novinho aqui na cidade. Afetivamente eu já estava bem situado, né? E gostando demais da experiência com o povo daqui. Houve a necessidade do bispo da transferência para a cidade vizinha, que na época o padre de Santa Terezinha estava sendo transferido também, mas o grupo, a comunidade foi lá e o bispo foi misericordioso, foi um grande pai, Dom Agostinho naquela época, tentando resolver, buscando um outro padre para colocar na cidade vizinha e me deixando mais um tempo na cidade. Então, isso suscita no coração da gente raízes no município, dentro da vida pastoral e espiritual da igreja. E dali para cá, eu acho que a paixão pelo município, pela cidade, pelo povo, pelas comunidades do interior, que são uma bênção, pelos nossos irmãos na fé que a gente tem um contato, uma proximidade, tem sido cada vez maior. A bênção de Deus nesse sentido, a alegria que eu sinto é a bênção de Deus. Então, padre, e por esse seu carisma, né, as lideranças de outras denominações têm um carinho muito grande com o Padre Saulo. E como é essa convivência com as demais denominações? Wagner, nós pensamos diferente enquanto religiosidade, enquanto doutrina, mas o Evangelho ele é o mesmo. E a gente não pode se separar pelos nossos pensamentos. O que nos une é sempre Jesus Cristo, é sempre Deus.
E esse contato, eu acho que, penso que toda liderança deveria procurar fazer. Se qualquer liderança que está no púlpito, que está no altar, ele tem que criar comunhão. Essa foi a ideia de Jesus Cristo, e eu não canso de dizer isso. Dentro das igrejas e nos espaços onde eu vou, e com as pessoas onde eu converso, Wagner, temos que fazer com que todos criem a ideia de integrar, de trazer para o meio. Porque a pastoralidade de Jesus, o serviço de Jesus foi trazer para o meio aqueles que estavam à margem e que eram excluídos, que não eram amados por quem estava na capacidade e tinha o poder de amá-los. Então, nós, enquanto lideranças religiosas, enquanto cristãos, não podemos viver separados. Tem que haver uma unidade. Essa unidade, ela está na fé. Não é uniformidade religiosa. Existem as diferenças, como eu elenquei. Mas a unidade na fé, ela é primordial, porque o princípio da nossa fé é o cristianismo, é Jesus Cristo. Muito bem, padre. E a questão agora, nesses 5 anos que o padre se encontra no município de Rio do Campo, há mais de 4 anos o senhor é colunista do jornal A Tribuna do Vale, chegando aí em mais de 1.000 residências no nosso município. E o que é colocar a mensagem de Deus, né, na sua coluna ali, para essas famílias riocampenses? E sem contar que essa tua mensagem chega nos municípios do Vale Oeste nosso aqui, Rio do Campo, Santa Terezinha, Salete, Itaió, Mirim Doce. Wagner, que coisa boa. Veja só, o jornal A Tribuna do Vale, para mim, tem sido uma graça para poder comunicar. Eu, de maneira especial, te agradeço. Agradeço toda a equipe por essa disponibilidade, por essas linhas nas páginas do jornal, de a gente poder comunicar. Chegar na casa das pessoas pela escrita é muito mais desafiador do que usar 15 minutos dentro da igreja, numa homilia, numa prática, numa reflexão religiosa, porque aquilo que está escrito é eterno, não é esquecido, entende? E há uma receptividade muito boa também. Esse feedback entre eu, enquanto escritor, colunista, e as pessoas que recebem e leem, e a pessoa mais simples lá do interior que leu e diz assim, eu entendi e eu gostei daquilo que foi escrito. É um prêmio. E é isso que nós precisamos fazer. A comunicação, ela precisa passar por todos os sensos, de maneira especial o senso comum. Aquele que está lá tem que entender o que o jornal está propondo, o que a coluna está propondo, e que o assunto, mesmo que seja divergentes entre algumas opiniões, entre algumas pessoas, entende? Mas o interessante é que ele seja compreendido, ele seja discutido. E eu acho que o jornal ele tem essa função, e o artigo, eu parto do princípio do cristianismo nele, por ser padre, por ser religioso, é extremamente necessário que ele também seja informativo, né, Wagner? Que se ele traga um pouco de cultura para o nosso meio, nesses últimos tempos, tão necessário e tão vazio de informação e de conteúdo que construa e que preserve os valores. Padre, e a gente não poderia, né, sabendo que o padre Saulo é um padre de mente aberta, um padre que aconselha, um padre que se dispõe a atender as famílias, a visitar, a conversar sobre determinados assuntos. E o momento que nós estamos vivendo é a política, né, nos municípios, né? Inclusive, a sua coluna na última edição do jornal A Tribuna do Vale, a edição 391, divulgada no dia 23 de setembro, o padre frisou bem a questão política, né? Até aconselhando a questão das pessoas como votar e como analisar o seu candidato. Diretamente assim, padre, o que significa a política para o senhor? Wagner, para mim, a política ela parte do princípio de uma organização do Estado. Aquilo que Aristóteles, o próprio Platão já tem falado há mais de 2 milênios atrás. E veja só que coisa interessante, que a política ela é para gerar o bem comum.
nosso aqui, bem como de todos os que estão nos acompanhando através desse meio de comunicação. A política, ela primaria por todos os direitos e os deveres de todos os cidadãos no Estado e dentro dos municípios. Tendo em vista essa pergunta, Wagner, a gente vê um contraste, de maneira especial, no Brasil, em relação à política. A política ela não está partindo desse princípio. Ela parte de um princípio mais baixo, de uma qualidade menos favorecida, de grupos, que daí não é a política do bem comum. Compreende? Sim. É a política partidarista, que é uma espécie de um carrapato, já tenho dito isso, dentro da política e do pensamento político, do princípio proposto lá no início do que a gente poderia pensar sobre a política. E sobre o que é a política verdadeiramente. Correto. E qual é a importância do voto do cidadão? Bem, o fato de ser cidadão, né, fazer parte da polis, já é um grande ponto para ser refletido, porque a política ela é para o povo. A política ela é para a organização das comunidades, para a organização da cidade. Então, a importância do voto nos dias de hoje é extremamente necessário. Wagner, tu me faz lembrar uma coisa que ultimamente tem saído bastante nas pesquisas, que é uma onda irracional do voto nulo, que não deveria acontecer. Você que está acompanhando deveria pensar nisso. Aliás, como cidadão, você não pode se omitir, porque até anulando o voto, você continua sendo cidadão, anulando o voto, você continua dando uma opinião, e anulando o voto, você traz esse postergamento dessa angústia que o Brasil vive hoje do ponto de vista político, Wagner. Então, a importância do voto para o cidadão é que lá na frente, o voto ele cria esse nó, ele cria esse vínculo, para que lá na frente, nos próximos 4 anos, o eleitor ele possa cobrar. Que você votando, você possa cobrar, que eu votando, eu posso cobrar, porque nós somos cidadãos, Wagner. E o povo, principalmente o pessoal do interior, aqui da nossa cidade, não pode esquecer disso. Que votar é importante. Pode até reclamar, pode ir ali com o seu blá blá blá, o seu mimimi, mas o importante mesmo é que vá lá e vote. O que o eleitor tem que analisar na escolha do seu candidato? O padre vê que são umas perguntas que fica fácil para aquele que vai acompanhar essa entrevista, né? São perguntas que a pessoa cai na real de como ela tem que ser cidadão, né? O que o eleitor ele tem que analisar no seu candidato para poder votar? Primeiramente, Wagner, e você que está nos ouvindo, o eleitor ele tem que conhecer. Nós somos uma cidade pequena, Wagner. Uma cidade abençoada. E falo especificamente de Rio do Campo e das cidades vizinhas. Todo mundo se conhece. Aqui na cidade não existem moitas, entre aspas, onde as pessoas vão se esconder. Então, o primeiro ponto que o eleitor deve analisar é: eu conheço a pessoa que eu vou votar? Eu já vi a pessoa que eu vou votar? Entendeu? Eu já experienciei, tive a oportunidade de ouvi-la, de estar tete a tete com essa pessoa, seja candidato para vereador, seja candidato para prefeito. O importante é ter conhecimento, é eu saber da vida deste candidato até ontem e de maneira especial, nesta semana, Wagner, eu conhecer a vida do candidato hoje. Eu conhecer a vida do candidato, perceber se ele tem realmente uma afinidade com a família dele, se ele tem uma afinidade do ponto de vista da justiça, se ele não é um criminoso do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral. São pontos assim, Wagner, cruciais hoje para os eleitores. Não basta apenas a visita na casa. É necessário que eu conheça. Eu só posso votar se eu conheço.
não vote apenas pelo partido político, que também a grande maioria dos eleitores não conhecem a cartilha do partido político e vão votar apenas por aquilo que ouviram falar. Cidade pequena, Rio do Campo, nós temos essa bênção de ter a possibilidade de experienciar os nossos candidatos. Há quanto tempo você já viu o seu candidato caminhando na cidade, envolvido nos últimos 4 anos, 10 anos, na dimensão pública, na escola, na igreja? Você já viu o candidato sair com a sua família? Você já escutou coisas boas do ponto de vista moral do seu candidato? Conhecê-lo. Como é que é a administração pessoal, doméstica do seu candidato? É por ali. Quando você conversou com ele, olhando nos olhos dele, respirando perto dele, o que você percebe? O que você sente? Não vá pela ideologia. A ideologia engana. Ela enganou do ponto de vista nacional e ela vai enganar, Wagner. A ideologia partidarista, ela engana. E nós somos abençoados. Porque a gente pode ter o contato com nossos candidatos. Não só nos comícios, nas reuniões, para lançar proposta e criticar o vizinho, mas também experienciá-lo no final de semana, durante a semana, numa reunião, no encontro que aconteceu. Pense nisso. Coloque lá pessoas que você conheça. Essa é a importância que tem para analisar e escolher. Tem que conhecer. Correto, padre. E o fanatismo partidário, padre? Isso atrapalha o eleitor a analisar o seu candidato da forma correta? Eu acredito que isso é o que mais deve influenciar no voto de uma pessoa. Wagner, é uma coisa bem complicada. Essa pergunta ela é muito complicada. O fanatismo aqui ele está muito impregnado num analfabetismo político. Infelizmente. Quem sofre muito hoje no Brasil são os analfabetos. Mas não é os analfabetos de não saber ler, os analfabetos de não saber criticar, não saber fazer uma leitura das conjunturas políticas que estão presentes no nosso país. E se tu fizesse a pergunta, e a tua pergunta segue com um juízo, e eu concordo plenamente, tu estás no meio de comunicação. Eu imagino o quanto que é bombardeado o jornal A Tribuna do Vale. Como os meus irmãos na fé, eu sei o quanto que são bombardeados as igrejas vizinhas, os pastores, as lideranças que estão lá. Eu percebo dentro da minha igreja o quanto que ela é bombardeada. Wagner, e não é bombardeada por uma política saudável. Ela é bombardeada pelo fanatismo, pelo infantilismo. Entende? Ela é bombardeada porque ali dentro dos partidos políticos, dentro que estão fazendo política nos nossos municípios, de maneira especial no nosso município, Wagner, são pessoas que não estão preparadas. São pessoas que a intenção, eles usam a política como um meio para ter um fim muito individual, e isso quebra o princípio do bem comum. Isso não é político. Entende? Eu percebo muito isso. E conversando com várias outras pessoas, a gente vê o sofrimento. Temos candidatos muito bons na nossa cidade. A gente tem candidato muito bom, mas que se influencia por muitos que estão aí próximo de você, no seu grupo, na sua casa, que infelizmente estraga, azeda a política brasileira, que vê a política do município como uma espécie de uma vaca onde, além de 4 tetas, Wagner, parece que eles criam um número exagerado de tetas. E isso é fanatismo. Entende, Wagner? Concluindo essa resposta, eu diria assim, esta vaca, a nível nacional, ela já está desnutrida, ela já está anêmica, os ossos dela, a estrutura dessa vaca política, Wagner, hoje ela está fragilizada. Entende? Por isso que o fanatismo, o analfabetismo político, ele não resolve. Por isso que as minhas intenções pessoais, que eu guardo, que às vezes eu brigo com os filhos, eu brigo com a esposa, eu brigo com o vizinho, não resolve. Isso não é política. Isso é politicagem, isso é
fanatismo. Isso é um infantilismo tremendo, que está em toda a nossa cidade, de maneira especial no interior, que é uma pena. É uma pena. Às vezes os candidatos até tomam uma cervejinha junto, assistem o jogo do Flamengo junto, no domingo à tarde, Wagner. Assistem o jogo do Vasco junto. E enquanto isso, lá na base, Wagner, as pessoas estão brigando. Outra doença que a gente vê no município de Rio do Campo, e eu tenho visto isso nesta última semana, Wagner, é as apostas que são feitas. As pessoas estão apostando até o que não tem, Wagner. Até o que não tem. Vai ter gente que vai perder a vaca leiteira, vai ter gente que vai perder o porquinho que está engordando lá para matar para a comunhão do filho ou da filha. Vai ter gente que vai perder dinheiro, infelizmente, por causa das apostas acirradas, Wagner, que a gente encontra. E pessoas simples apostando. Fanáticos. Para estes, a política, Wagner, é uma espécie de religião. É verdade. Concluo essa reflexão dizendo isso. Para muitos riocampenses, a política é a nova religião. Isso é um risco. A gente vê lá do outro lado do mundo o que o fanatismo faz. É verdade. Nós temos que cuidar, porque nos nossos interiores isso está acontecendo. O fanatismo leva a isso. É risco de morte. É doente, não deveria acontecer. O senhor acredita que existem ainda pessoas que votam obrigatoriamente ainda algum determinado candidato? O senhor já pensou no ano de 2016, eu tenho que fazer uma pergunta para ti dessa maneira? O Wagner, ao fazer essa pergunta, minha memória traz aqui a questão do voto do Cabresto, né? Que o Brasil sofreu tanto com isso, não é? Ele depois foi trocado, ele foi sofisticado, até um bom tempo aí, ainda continuava o voto do Cabresto. Eu penso, e não sou especialista na área da política, que ele ainda continua. Porque essa ideia, esta pergunta que tu apresentas, ela é uma espécie de voto do Cabresto. Sim, existem pessoas que são obrigadas a votar em determinados candidatos. A gente vê isso em famílias. Lá no interior, o pai que obriga os filhos, e os filhos que já vêm com uma concepção e um conteúdo diferente sobre a política partidária, sobre a política do ponto de vista ético, do ponto de vista justo, da justiça. Essa política, os filhos estão vindo, mas os pais os obrigam, Wagner, a votar em determinados candidatos. Mulheres do interior que, infelizmente, essa dimensão ultrapassada do patriarcalismo e do machismo está muito presente. Tem muitas mulheres que eu sei que nesse momento estão assistindo e vão votar no candidato que o marido, porque se não votar, talvez o marido vai fazer uma espécie de deserto afetivo ou uma espécie de crise na dimensão afetiva, que seria o contrário. As mulheres também têm esse direito, Wagner, principalmente no interior. E não se espante de dizer que aqui na nossa avenida, no nosso centro, a gente encontra pessoas que são obrigadas. Wagner, tem políticos também exigindo. Tem vereadores exigindo. Se não dar o voto, ficam bravos. Se não dar o voto, não vai dar oportunidade. Tem candidatos exigindo. Aquela proposta apresentada em comícios, como uma espécie de um argumento, Wagner, de que se não votar em nós, se não nos colocar no poder, aquele programa vai desaparecer, a estrada vai encher de buraco, aquela empresa vai fechar. Entende? Isso é voto obrigatório. Para o candidato. Isso, indiretamente, aquele indivíduo que está no palco, que deveria pregar a liberdade de consciência, a justiça, ele está te obrigando a votar nele, ele está te intimidando. Isso se subentende que você é obrigado, eu sou obrigado, senão eu não vou poder mais pegar o meu medicamento no posto de saúde. Eu sou obrigado porque senão eu não vou ser atendido lá naquela outra repartição pública, porque o meu adversário... Isso é a maior besteira. Wagner, são as maiores ululações
do analfabetismo político que nós encontramos. Então, existe ainda assim essa obrigatoriedade, principalmente intrafamiliar, Wagner. É uma pena. Permita que quem esteja aí pense diferente. As transformações só aconteceram em todos os níveis, não só no político. Veja isso, Wagner, que é uma coisa interessante, porque teve pessoa que pensou diferente. Porque teve pessoa que contrariou a opinião que naquele momento liderava. Pense nisso. Pode até dizer sim ali. Não é omitir a verdade, não. E não é pecado. Pecado é você fazer aquilo que os teus princípios, que vai contrário aos teus princípios. Pensa nisso. E eu aqui falo mais como um cidadão, que também vou votar, do que como um líder religioso, Wagner. Entende? Tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. Isso não deve mais. Esse tipo de senzala psicológica não pode mais existir, principalmente no interior, nas famílias do interior. Correto, padre. Então, a rede social está sendo aí um meio de comunicação fantástico, né? Que pode servir como uma bênção, né? E para aqueles que não sabem usar, o caminho de tristeza, né? A gente vem acompanhando bastante discussões, difamações, ofensas de famílias riocampenses na internet, né? no Facebook, né? Amizades de anos sendo desfeitas por causa da política. Que conselho que o senhor tem para dar para essas pessoas, para essas famílias, lembrando que depois do dia 2 de outubro, tudo volta ao normal, todo mundo tem que procurar o seu trabalho certinho, dar continuidade na sua vida, né? O que o senhor tem para aconselhar essas pessoas nesse sentido? O Wagner, é uma pergunta profunda. Gostei dela. Muito boa. Vocês que trabalham com meio de comunicação, a gente que está nesse meio, no tete-a-tete com o povo, sabemos o quanto isso é complexo. Primeiramente, os xingamentos na internet, através do Facebook, que eu, graças a Deus, tenho um costume. Eu vou lá e eu excluo. Eu não quero tóxicos dentro dos meus relacionamentos. Não tenho tempo, a gente não teria tempo, Wagner, para alimentar aquilo que nos prejudica. É o primeiro ponto, não é? Outro é fazer um print, fazer um boletim de ocorrência, a delegacia aqui atrás do salão da igreja. Isso pode ser feito, isso deve ser feito. Não perca tempo discutindo. Vai lá, faça um print daquilo que você recebe enquanto injúria, daquilo que você recebe que é desrespeitoso enquanto pessoa. Vai lá e denuncie. Não fique brigando. Não perca tempo. Isso faz um mal danado para o coração, para o estômago e para a alma. E veja só, existe, Wagner, até então, há uns 15 dias atrás, eu achava que essas difamações, essa baixaria, ela estava só num nível, que era o da juventude, que tem mais a liberdade, a língua solta, a compreensão da razão. Para muitos adolescentes e jovens, né, eles usam a palavra para falar pelos outros. Não é? É como lá nos morros onde os grandes do tráfico usam as crianças, os adolescentes, para levar os seus produtos, para não serem incriminados. Mas veja só, Wagner, que a coisa piorou. São pessoas adultas, são homens e mulheres. Tem gente que se candidata a vereador que está discutindo na internet, que está dando trela. Se você não tem nada a temer, também não tem nada a corresponder em relação àquilo ali. Faça um print, vá na delegacia, pronto. Denuncie a pessoa, faça um boletim de ocorrência. Hoje é crime, nós temos que perceber isso. E, por um outro lado, a internet ela é tão boa, e ela é tão necessária quanto os conteúdos e como a gente pode crescer através dos meios de comunicação, Wagner. E eu aqui aponto e ressalto o teu jornal, que no início, quando ele fez os 10 anos, eu recordo de uma frase minha, e foi um pedido que eu fiz para vocês do jornal, que o jornal
não caísse na dinâmica, na rotina da velha política arcada, usando bengalinha, desdentada, já quase morrendo. E vocês conseguem manter isso, Wagner? É um jornal de opinião, trata de assuntos gerais, entende? Contrários e a favor do povo. Mas não é um jornal que está pintado de propaganda partidária, entende? É uma coisa que tem que ser louvada e que nós ali temos que perceber que é um meio de comunicação que não está ali para despejar dentro da sua casa, dentro da minha casa, todas as sextas-feiras ou no sábado de manhã, notícias ruins, como a gente vê através do Facebook, que não acrescenta absolutamente, Wagner, nada. Não só o Facebook, como também o WhatsApp. Exclua do seu meio pessoas que o tratem assim. Você, nós, não merecemos ser tratados com xingamentos. Vá lá, nem o animalzinho que puxa algum instrumento lá na roça precisa ser tratado com xingamento. Acho que a gente tem que pular, Wagner. Acho que a gente tem que crescer. Esse é o princípio da política, que é o princípio do bem comum. Essas pessoas não sabem o que é política. Muito bem, padre. Caminhando já para o final dessa entrevista, né? Uma pergunta muito interessante aqui para o padre. O que seria, então, uma campanha eleitoral saudável? Wagner, uma campanha eleitoral saudável é aquela que visa o bem comum, que visa a organização do município, que visa a justiça, que visa tratar aquela senhorinha, contemplar aquela senhorinha que está acamada lá no interior. Uma campanha, Wagner, eleitoral saudável é aquela que os possíveis políticos do ano que vem, os possíveis candidatos do ano que vem, eles usem o seu tempo para apresentar propostas, para apresentar soluções, e não para ficar denunciando o seu adversário. Isso não é política, isso é chantagem, isso é medo, Wagner. Então, essa proposta de uma campanha eleitoral saudável, ela tem que visar o bem comum. O seu partido, o partido de todas as pessoas, as coligações, elas estão ali para representar. Lembrando que o prefeito, os vereadores, a prefeita, as vereadoras, eles não são patrões, eles são servidores, eles estão ali para servir. E lembrando que fazer política em um município, Wagner, é a política do bem comum, da organização, da boa administração, da distribuição daquilo que chega no município para todos os munícipes, Wagner. Não pode ser uma política empresarial. Tem muito político que a gente vê fazendo essa política empresarial. Você já olhou? Eu já visitei algumas empresas, eles dizem assim: padre, a nossa política aqui é assim, de contratação de funcionários. A nossa política de higiene aqui é assim. Na empresa, estimada, pode ser feito, porque a empresa ela é particular, mas o município não é de um partido, não é de uma coligação, e maduro é aquele que o ano que vem estiver ali, você que está nos assistindo, acompanhando, você estiver ali como vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito, prefeita, estiver ali e pensar naquele que foi contrário, contemplar aquele que não faz parte da sua legenda, que não levantou a sua bandeira. Então, a política saudável é isso, Wagner. E nós precisamos de pessoas que tragam para o meio aqueles que o partidarismo exclui. O bom político é aquele que faz o que Jesus fez. Os desgraçados pelo sistema político da época, Jesus os reinseriu. O Sermão da Montanha, bem-aventurados. Bem-aventurados. O Sermão da Montanha é uma releitura fantástica para os dias de hoje, para a nossa política. Nós temos que reinserir, trazer para o meio. Não podemos excluir quem pensa diferente. A política tem riquezas, prós e contras. O político, aquele que está ali, Wagner, só tem que fazer a comunhão dessas duas coisas. É isso que enriquece o município. Padre Saulo,
Somos agradecidos pelo senhor dispor o seu tempo, de estar aqui na redação do jornal hoje, dando essa maravilhosa entrevista para o jornal A Tribuna do Vale. E com certeza muitas famílias, muitos cidadãos vão estar se analisando melhor, depois de acompanhar essa entrevista, né? Olhando de uma forma diferente a política, analisando melhor o seu candidato e votando dia 2 de outubro consciente, né? Somos agradecidos pelo senhor estar aqui hoje, dando essa mensagem tão importante para o povo riocampense. Wagner, puder só dirigir essas últimas palavras, agradecer a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando através desse meio de comunicação, relembrando o trabalho do jornal A Tribuna do Vale, dizendo que a cada 15 dias a gente está escrevendo sempre algo informativo ali dentro do jornal. Jornal tremendamente bom, eu recomendo, porque mais do que nunca nós precisamos ser informatizados. Esse jornal precisa ter um alcance maior no nosso município. Replique aquilo que é bom e é necessário enquanto informação no nosso município. Peço a bênção de Deus sobre todos, e de maneira especial aqueles que estão em dúvida, que essa reflexão ela possa gerar frutos aí na tua vida. Te observe e te valorize enquanto cidadão. Wagner, e nós precisamos fazer sempre um trabalho que gere o bem comum. E lá na frente, no próximo ano, a gente possa olhar e dizer assim, valeu a pena o que Rio do Campo fez e a maneira como tratou os candidatos e como tratou todos os eleitores. O bem comum, a paz. Essa última semana não brigue, não cerque a estrada, não quebre, não risque o carro do vizinho, não xingue no Facebook, é pecado. Não use esse meio para isso. Construa, dissemine a paz, a tomada de consciência, reúna grupos para discutir as necessidades da sua comunidade. Veja quem são os possíveis candidatos, prefeito ou vereadores que é da sua comunidade. Tenta integrar. Pense na sua comunidade, conheça os seus candidatos e cuidado, não vá muito pela visão dos partidos políticos. Muitos dos partidos são anticristãos, são socialistas, marxistas e comunistas. Isso é um perigo. É o câncer da política brasileira hoje, são essas ideologias que o cristianismo condena, a grande maioria das igrejas condena, mas o povo não sabe porque ele vai disfarçado de benefício. E lá na frente, nós somos passados para trás. As nossas pernas são quebradas. Estão observando? Estão olhando? Observem a nível nacional, observem os países vizinhos, deem uma olhada onde essas ideologias não deram certo. Pense nisso. Muito bem. E esta foi a entrevista do jornal A Tribuna do Vale, que você poderá acompanhar pelo www.jatv.com.br. Um grande abraço a todos.